Foi a sociedade nos apoiando. E aí a gente adotou uma estratégia de transparência para a sociedade caminhar conosco e pela primeira vez na história colocamos centenas de bandidos na cadeia de alto calibre, recuperamos mais de 15 bilhões de reais só em Curitiba e revelamos o monstro da corrupção brasileira que está aqui, ó, à solta no Rio de Janeiro. Porque o sistema reagiu, o sistema abafou a Lava Jato, reocuparam posições de poder a ponto de líderes do nacionais, pessoas que estão em chefias de poder no Brasil, eles foram acusados e até condenados por corrupção na Lava Jato. E, enfim, tem alguns links fixados aqui embaixo para quem quiser comprar produtos no Mercado Livre. Tem aqui embaixo, vocês podem clicar. Aqui tá parecendo uma camisa do Flamengo, né? Porque eu sou Flamengo, você também é, né? Eu também sou flamenguista. Ah, bom, aí já começa meio caminho andado. Mas, enfim, quem quiser comprar a camisa do Flamengo ou qualquer outra coisa no Mercado Livre, link na descrição. Ô Deltan, cara, é impossível falar com você, eu sei que seu tempo aqui tá chegando ao final, sem lembrar da Lava Jato. Obviamente que você foi um dos principais nomes aí, mas que teve erros e acertos, né? Na minha opinião, mais acertos que erros, mas, enfim, se não houvesse erros também, não seria... nada é perfeito. Não seria humano. Não seria humano. O que você acha que... Quer dizer, o que você pode apontar como os maiores acertos, que acho que é meio óbvio, mas os maiores erros também que vocês cometeram durante a operação? Posso chamar de operação, talvez? Não Pode, sei. operação. Enfim, pode. porque... Força-tarefa, enfim. Eu tenho cuidado com os termos, eu não tô... Não, do lado de galera aqui que manja dos termos, eu não manjo nada disso. Não. Mas isso tudo acabou culminando com a sua cassação, que você já falou um pouco sobre isso. Mas eu queria que você desse uma visão, assim, sobre essa situação e vocês também, obviamente, colaborar com a história. A Lava Jato ela foi uma operação que rompeu a impunidade dos poderosos do Brasil. Se você olhar antes da Lava Jato, todos os grandes casos, pega aí Satyagraha, Boi Barrica, pega Dilúvio, Castelo de Areia. Esses nomes são ótimos, né? Grandes operações, Quem tudo nomes? pelo Desculpa. ralo. Em geral, a Polícia Federal inventa, na hora das interceptações, eles já dão um nome bacana. Tá. Todas as grandes operações foram pelo ralo, por nulidades ou porque os casos demoraram tanto tempo na justiça que foram por ralo abaixo pela regra que chama de prescrição. Quando o caso demora muito, vai pro ralo abaixo. A Lava Jato ela conseguiu romper isso, episodicamente, ela conseguiu romper. E por que não foram decretadas nulidades na Lava Jato? Porque ela trabalhou melhor do que todas as outras? Eu poderia defender e dizer sim, mas a grande verdade não foi essa. A grande verdade é, os casos contra poderosos são derrubados por influência política nos tribunais. Pegam qualquer pelo em ovo, dizem que aquele pelo em ovo é um dragão, é uma galinha inteira, é um absurdo e derrubam a operação. Tem muitos interesses envolvidos. Como dizia o Carlos Fernando, os grandes sempre se acertam entre eles. E a Lava Jato, como que ela conseguiu romper? A gente adotou uma estratégia. A estratégia envolveu acordos de colaboração premiada em série, fases subsequentes. Toda semana tinha fase da Lava Jato. Fizemos 80 fases, não tem uma operação hoje aí rodando com 5 fases. A gente adotou uma nova estratégia de comunicação com transparência total, diferente do STF, lá que é tudo sigiloso. A gente adotou uma estratégia de cooperação internacional, cooperou com mais 60 países ao redor do mundo para rastrear os pagamentos e recebimentos de propina no exterior, como o do Eduardo Cunha aqui do Rio de Janeiro, que foi encontrado com contas lá com milhões de dólares. Então a gente adotou essa nova estratégia e o que garantiu que a gente conseguisse avançar com segurança? O primeiro acordo em que o primeiro colaborador, Paulo Roberto Costa, devolveu mais de 20 milhões de dólares. Esse momento eu falei, agora a gente consegue trabalhar um pouco. Por quê? Porque qual era o ministro que ia anular a operação e mandar devolver 20 milhões de dólares para o corrupto? A grande garantia que a gente teve foi o apoio da sociedade e o escândalo que seria você derrubar e mandar devolver 20 milhões de dólares. Foi a sociedade nos apoiando. E aí a gente adotou uma estratégia de transparência para a sociedade caminhar conosco e pela primeira vez na história colocamos centenas de bandidos na cadeia de alto calibre, recuperamos mais de 15 bilhões de reais só em Curitiba e revelamos o monstro da corrupção brasileira que está aqui, ó, à solta no Rio de Janeiro. Porque o sistema reagiu, o sistema abafou a Lava Jato, reocuparam posições de poder a ponto de líderes do nacionais, pessoas que estão em chefias de poder no Brasil, eles foram acusados e até condenados por corrupção na Lava Jato. E o sistema se reorganiza e o sistema reage. Agora, o que esse sistema que está por aí faz? Esse sistema coloca pessoas para chefiar órgãos públicos e essas pessoas são incumbidas de arrecadar propinas. Arrecada propinas, vendendo licenças, fraudando licitações, vendendo legislações, favorecendo empresas nos contratos municipais. Isso gera um caminhão de dinheiro.
Aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem ideia do tamanho desse caminhão, Sérgio Cabral sozinho, só para ele, foram mais de 300 milhões de reais. Fora joias luxuosas, fora diamantes, barras de ouro. Fora isso, mais de 300 milhões de reais em contas no exterior. Enquanto isso, o Hospital Pedro Ernesto aqui estava fechando alas e mais alas inteiras, por falta de dinheiro para manter o seu funcionamento. E o diretor do hospital disse, olha, a gente está fechando. E para vários pacientes, a gente vai perder a janela de oportunidade de tratamento do câncer. O que significa uma morte, e não é uma morte rápida. É uma morte lenta, dolorida e com muito sofrimento. Na Secretaria de Infraestrutura aqui do Sérgio Cabral, lembre, aliado do Paes, do Farra do Guardanapo, Paes Cabral, Paes Cabral, Paes Cabral. Cabral, na Secretaria de Infraestrutura do Cabral, eles desviaram mais de 1 bilhão de reais. Bi, não é bilhão de reais. Chamavam a propina lá de taxa de oxigênio. Não fizeram obras na região serrana. Várias pessoas morreram ao longo dos tempos, soterradas por falta de oxigênio. E olha a ironia que eles usavam, olha a maldade. Taxa de oxigênio. É a mesma ironia que eles estavam lá usando lá naquela farra do guardanapos, com o guardanapo na cabeça, dançando no dinheiro público e rindo da nossa cara, com o Eduardo Paes lá junto. A gente não pode admitir isso. Por que eu estou frisando isso? Porque nós não podemos achar normal o que é anormal. Ah, Deltan, no Rio de Janeiro é assim mesmo, corrupção. É porque você é otário de votar no corrupto, no amigo do corrupto, no que está do lado do corrupto, no cara da velha política. Não podemos admitir isso. O brasileiro de bem não pode passar a achar normal o que é anormal. Nós não podemos nos acostumar com injustiça. Pessoas morreram. Não estou falando de uma, duas, muitas. Ontem eu estava resgatando, antes de vir para cá, um post que eu fiz sobre o Sérgio Cabral e sobre esse caso do Hospital Pedro Ernesto. E eu vou falar para você o que algumas pessoas escreveram nesse post. Pessoas daqui do Rio de Janeiro. Elas vieram e elas falaram o seguinte no meu post. Lucena, @Lucena90, respondeu e disse o seguinte. Imagine para minha família que perdeu um ente querido por causa da corrupção do Cabral na saúde pública. Cabral confessou que era viciado em propina, que só nos contratos de saúde era 5%. Sem contar o que o particular levava, que era muito mais que isso, que também pagava propina para enriquecer ilicitamente, para engordar a sua fatia. E aí ela disse, estamos de luto e não podemos reclamar. A Denise Soares disse, meu marido morreu em 2015 sem ter direito a uma UTI, porque não havia vagas. Mesmo com o liminar do TJ Rio de Janeiro, eu não consegui. A Marcele disse, meu pai fez parte dessas pessoas que padeceram no Hospital Pedro Ernesto. Não havia medicamentos. Não tinha como internar. Os equipamentos estavam quebrados. As pessoas não conseguiram ter um tratamento minimamente adequado. Hoje, Sérgio Cabral está solto novamente. A verdade é uma só. A justiça vai garantir a impunidade dos corruptos. Se você quer justiça, você vai ter que fazer com as suas mãos nas urnas. Não votando nos corruptos e nos seus aliados. E votando, se você não gosta da Carol, vote em outra pessoa correta. Eu vou voltar para Curitiba, o Rio de Janeiro vai ficar com vocês vão morar aqui. Se não gosta da Carol, busca outra pessoa honesta, que defende o que você acredita. Aqui está uma opção. Mas só não vota nos caras que ficam fazendo farra de guardanapo com dinheiro público, nos caras que são corruptos ou aliados dos corruptos, que apertavam a mão dos corruptos todo dia, que foram delatados na Lava Jato. Não dá. Não dá. Isso dói o coração. E aí você pergunta de erros, Barba. Erros, todos têm, todos somos humanos. Errei todos os dias da minha vida, certamente em pensamentos ou em ações. E todos os dias eu oro, eu dobro os joelhos, peço perdão e peço para no dia seguinte eu ser uma pessoa melhor. Agora, a gente vai falar de erro quando a gente conseguiu alcançar algo inalcançável no Brasil, o que todo mundo considerava impossível no Brasil. Não teve um inocente condenado. Não teve uma pessoa perseguida. Não teve nada parecido com essas mensagens do Supremo Tribunal Federal, trocadas ali no escurinho do WhatsApp dele, em que eles diziam, eu quero pegar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, esse aí é um bandido. Ninguém falou, Lula é um bandido. Ninguém falou, eu quero pegar Lula. E aí vem a mensagem dizendo, nós queremos pegar a Oeste, desmonetizar, procure alguma coisa. Aí o assessor diz, não achei nada. E qual é a resposta do juiz auxiliar para ele? Use a criatividade. Ache alguma coisa mais ácida. Na Lava Jato não teve isso. Não teve o juiz dizendo, eu quero pegar o Lula. E aí eu dizendo, não tem nada. Ele dizendo, use a sua criatividade para acusá-lo. Teve nada parecido com o que a gente está vendo no Supremo. Então aqueles caras que ficavam tentando achar um cisco no olho da Lava Jato estão engolindo agora
um camelo, uma árvore nos olhos do Supremo Tribunal Federal, coavam uma agulha e engolem um camelo. Essa é a grande verdade. Hipócritas. São hipócritas. Estavam falando que estavam defendendo os direitos fundamentais, a democracia, silenciam diante dos abusos escancarados do Supremo. Então a gente tem que colocar as coisas no seu lugar no Brasil. A Lava Jato foi uma grande operação em combater a corrupção dos poderosos, avançou como nunca avançou. Ah, teve algum erro, alguma falha? Pode ter tido, nunca mal intencionada, nunca se ultrapassou a linha da lei de propósito. Tinha 3 tribunais que revisavam tudo o que era feito em cima dos fatos, das provas, da lei, tudo documentado. Você quer uma justiça melhor do que essa? Só a justiça divina. Tá bom. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, tá. Quem sou eu para Depois dessa. Aliás, quem quiser água, tem água aqui, viu? E Coca também, Coca Zero. E também tem o curso do PT Jordan, que se chama YouTube Sem Aparecer, para quem quiser, enfim, aparecer ou não no YouTube. O Peter, só no canal principal dele, tem 13 milhões de inscritos. Caramba. E, enfim, tem vários outros canais, então vale a pena. Tem aqui o link na descrição também.